Oi, gente, bom dia mais uma vez. Agora, de fato, nós vamos começar a nossa aula, tá? Com conteúdo, porque no primeiro vídeo a gente teve correção dos exercícios sobre os substantivos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre flexão desses substantivos, tá? Lembrando que substantivo é aquela classe gramatical responsável por nomear, tá? Ela dá nome a tudo, a seres, objetos, coisas, pessoas, lugares. E esses substantivos, eles podem se flexionar, ou seja, eles sofrem variação, não é mesmo? Uma das primeiras variações, uma das primeiras flexões que a gente vai falar aqui agora é a flexão do plural, tá? O que é basicamente o plural? O plural se refere à quantidade. A maioria das palavras, em sua forma fixa, em sua forma simples, ela está no singular, tá? E quando a gente flexiona em plural, a gente acrescenta o Szinho. O S é a letrinha que marca o plural no substantivo, tá? E aí, como eu falei para vocês, nossa aula é sobre flexões do substantivo e a primeira parte dessas flexões que vamos falar hoje é sobre plural. Coloquei um exemplo aqui para vocês com a minha letrinha, para vocês não ficarem com saudade, sobre singular e plural. No singular eu tenho casa, no plural eu tenho casas, marcado mais uma vez pela letrinha S, que me dá a ideia de que é mais de uma casa, eu tenho quantidade, tá? Vocês agora vão abrir a apostila de vocês na página 76, tá? Na página 76 da apostila de vocês, a gente vai tratar um pouquinho hoje sobre algumas regrinhas de flexão do plural. Como assim, professora? Não é simplesmente acrescentar S em todas as palavras. Seria muito fácil se fosse desse jeito. Na nossa língua, no português, a gente tem algumas regras para poder fazer o plural. E na página 76 da apostila, essas regrinhas estão listadas de maneira clara e objetiva. Então vamos lá, para as regrinhas agora bem simples. Para começar, se a minha palavrinha terminar numa vogal ou num ditongo, o que é um ditongo? É um encontro de duas vogais, tá? Eu vou acrescentar apenas o S, tá? Então, se a minha palavra terminar com vogal ou um ditongo, eu vou acrescentar apenas o S. Exemplo, fatos, maçã, paz e leis, ó. Terminou em vogal, acrescentei o S, terminou em vogal, acrescentei o S, terminou em ditongo, acrescentei o S, terminou em ditongo, acrescentei o S, tá? Se, no caso, a minha palavra terminar com as consoantes R, N, S ou Z, eu vou acrescentar ES, tá bom, gente? Se terminar em R, N, S ou Z, eu vou acrescentar ES. Mar, mares. Rapaz, rapazes. Hífen, hífenes. Gás, gases. Se terminar com mão, eu vou alterar para ãos, ães ou ões. Eleição, eleições. Opinião, opiniões. Cidadão, cidadãos. Cão, cães, tá? Se terminar em M, eu vou trocar para NS. Som, sons. Atum, atuns. Se terminar em AL, ou UL, eu vou alterar para as ou os. Canal, canais. Pau, paus. Se terminar em EL ou OL, eu vou alterar com a final es ou os. Papel, papéis. Sol, sols. Se terminar com IL tônico, ou seja, quando o IL for a sílaba mais forte, substituir o L pelo S. Fuzil, fuzis. Barril, barris. Se terminar com IL átono, eu vou alterar para EIS. Projétil, projéteis. Réptil, répteis, tá? Então, essas são as regrinhas principais para a alteração de plural. Aqui eu tenho uma notinha, ó.
Se o substantivo termina em S ou X, não sofre alteração. Porém, os artigos que os acompanham, sim. Exemplos: o lápis, ó, terminou com S. O pires, o pirex, o tórax. Os lápis, os pires, os pirex, os tórax. O que eu fiz? Eu só fiz a alteração no artigo, no complemento desse substantivo, tá bom, gente? Agora a gente vai para os exercícios, na página 77. Na página 77, a gente tem um primeiro exercício sobre as regrinhas de flexão do plural. Ele pede para vocês completarem as lacunas das frases com as palavrinhas entre parênteses. Entretanto, vocês precisam flexionar no plural essas palavrinhas, tá? Vamos fazer juntos a letra A. Meus irmãos trouxeram da feira apenas 2 maçãs e 3 limões, tá? Só fazer isso. Só colocar as palavrinhas que estão entre parênteses flexionadas no plural. Gente, prestem atenção nessa observação que eu vou fazer agora, porque ela é muito importante. Quando eu faço plural de uma palavrinha, de um substantivo, dentro de uma frase, eu preciso fazer uma harmonia dessa frase. Como assim, professora? Me explica melhor. Por exemplo, se eu falo: a casa é bonita. A minha frase está toda no singular. Meu substantivo casa está no singular, certo? Agora eu quero passar essa frase para o plural. Eu não posso, de maneira alguma, falar a casas é bonita. Não posso. Eu tenho que fazer uma concordância, tá, gente? Eu preciso que toda essa frase fique no plural também. Então, o harmonioso, o correto seria: as casas são bonitas. Então, essa frase ficou harmoniosa. Então, quando eu tenho uma palavra no plural, dentro de uma frase, eu preciso observar todas as palavrinhas que estão em volta dela para saber se elas estão concordando. Na apostila, ela faz essa ressalva, tá? Olhem aí, ó. Meus óculos escuros. Reparem que óculos é uma palavrinha que já está no plural e eu concordei os meus determinantes todos no plural, tá? Ó, meus óculos escuros, tudo no plural. Segundo exemplo, as finanças regularizadas. Olha o substantivo finanças, tá no plural. O meu determinante, as finanças, regularizadas, porque são as finanças, mais de uma. Então, tudo no plural para poder ficar harmonioso, tá? O próximo exercício da apostila pede que vocês criem frases, ainda na página 77, tá, gente? Com os substantivos que estão sinalizados. Vocês vão colocar esses substantivos na cor azul e os determinantes, as palavrinhas que o acompanham, na cor verde. Lembrando que, se estão todos no plural, os determinantes precisam estar no plural também, tá? Após vocês fazerem os exercícios da página 77, na página 78 a gente vai falar sobre outro tipo de flexão dos substantivos, que é o aumentativo e o diminutivo. Quando a gente fala de aumentativo e diminutivo, o próprio nome das duas palavrinhas já me indica ao que eu estou me referindo. Quando eu falo de aumentativo é porque eu estou aumentando a palavra, aumentando no tamanho do objeto, tá, gente? E quando eu falo diminutivo é porque eu estou falando de uma versão pequena desse objeto ou desse ser, dessa coisa a qual eu estou me referindo. Igual eu coloquei no exemplo para vocês. Casa tá na sua forma simples. Casinha tá na sua forma reduzida, tá na sua forma pequena, ou seja, o diminutivo da palavra casa. Agora, quando eu falo casarão, eu estou falando do objeto como uma coisa muito grande. Então, eu aumentei esse objeto. Então, eu coloquei essa palavra no aumentativo, tá, gente? Então, quando eu falo de aumentativo e diminutivo, eu estou flexionando o meu substantivo também, só que eu estou me referindo a tamanho, tá? Enquanto plural eu me referi à quantidade, no aumentativo e diminutivo eu estou falando de algo muito grande, aumentativo, ou de algo muito pequeno, eu coloco a minha palavra no diminutivo.
Quando a gente faz aumentativo e diminutivo, para poder conseguir essa nova palavra, a gente acrescenta algo chamado sufixo. O que é um sufixo? É um terminho que a gente coloca no final da palavra para poder dizer se ela está no aumentativo ou no diminutivo. Olhem aqui para mim, ó. Casarão. Isso aqui eu vou chamar de sufixo, tá, gente? É o termo que eu coloco para fazer o aumentativo. Casa, casarão, ó. Casa mais ão. Eu vou chamar esse ão aqui de sufixo de aumentativo. Barquinho. Eu peguei o inho, que é o meu sufixo de diminutivo, e acrescentei na palavra barco. Ó. Barco mais inho é barquinho, tá? Eu vou chamar esse tipo de flexão de aumentativo e diminutivo de sintético, tá? Então, toda vez que eu fizer um aumentativo ou diminutivo sintético, é porque eu estou acrescentando um sufixo. Esse sufixo é ão para o aumentativo e inho para o diminutivo, tá, gente? Agora, quando eu fizer um diminutivo ou um aumentativo analítico, quer dizer que eu vou acrescentar uma palavra a esse substantivo que se refere a grande ou a pequeno, que significa que vai me indicar ou o aumento dessa palavra ou a diminuição dessa palavra, me referindo sempre ao objeto, tá, gente? Por exemplo, casa, grande. O grande é a palavra que indica o tamanho. Então, eu fiz um aumentativo analítico, tá? Barco pequeno. O pequeno é minha palavra que indica a diminuição desse substantivo. Então, eu fiz um diminutivo analítico. Uma consideração muito importante que eu tenho para fazer para vocês também na página 78 é que além dessa flexão de aumentativo e diminutivo indicar a variação do tamanho, aumentativo muito grande, diminutivo muito pequeno, o aumentativo e o diminutivo, ele também pode ter outra caracterização. Como assim, professora? Outra caracterização. Eu posso usar o aumentativo e o diminutivo para indicar outras falas. Eu posso usar o aumentativo ou o diminutivo para ter uma fala de afeto, para ter uma fala de desprezo, para criar uma intimidade, para depreciar alguma coisa, para ignorar alguma coisa. Preste atenção no meu exemplo, quando eu falo assim: ai, a Rani é um amorzinho. Quer dizer que eu tenho um afeto pela Rani, certo? Quando eu falo, nossa, que casarão, eu tô exaltando, além de dizer que a casa é muito bonita, que ela é grande, posso me referir que eu tô exaltando, que é algo muito grande, que é algo muito bonito, tá? Então, não precisa ser necessariamente variação de tamanho, grande ou pequeno. Posso também me referir a afeto, a exaltação, a ignorar, tá? São algumas ideias que o aumentativo e o diminutivo podem trazer também. Continuando na página 79, a gente tem alguns exercícios para fazer a fixação desse conteúdo sobre aumentativo e diminutivo, tá, gente? No número 17, vocês vão ler essas frases, tá? E vão me dizer se os diminutivos utilizados nessas frases têm indicação de tamanho, desprezo, afetividade, depreciação, tá? Só ler e me dizer. No número 18, ao invés de eu ter o diminutivo, perdão, eu tenho o aumentativo. E vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vocês vão atribuir que sentido esse aumentativo me trouxe. Se é afeto, se é exaltação, se eu estou ignorando, tá? Só ler as orações, as frases e me dizer qual foi o sentido desse aumentativo e desse diminutivo, tá? No número 19, vocês, com o auxílio de um dicionário e a tabela que está aqui, ó, vocês vão circular as palavras que estão no aumentativo e grifar as que estão no diminutivo. Ó, circular as que estão no aumentativo e grifar as que estão no diminutivo, tá? Continuando, vocês vão escolher
2 substantivos no aumentativo e 2 no diminutivo e vão criar frases, tá? Tá aqui, ó, 2 no aumentativo e 2 no diminutivo e vão criar frases sobre esses substantivos que vocês escolheram aqui na tabelinha do número 19. Para fechar o nosso conteúdo de novo, a nossa apostila na página 80 traz uma tabela de aumentativos e diminutivos, que serve para vocês darem uma olhada e estudarem, tá bom, gente? E a gente fecha o nosso conteúdo por aqui hoje. Façam os exercícios e, em caso de dúvida, me sinalizem. Um beijo!